reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes prometeu fazer a recuperação de um jogador importante que está com um ambiente ruim junto ao torcedor. A gente fala de Edenilson, que até deve ser titular nessa quarta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino. Mas também no elenco colorado tem outro jogador que foi muito pouco utilizado desde que chegou ao estádio Beira-Rio, que vem sendo elogiado pelo técnico Mano Menezes ao longo das últimas semanas e pode ganhar algumas oportunidades no restante dessa temporada de 2022, que deve marcar a sua última temporada com a camisa do Internacional. Eu falo sobre Gustavo Maia, que vem se destacando ao longo das últimas atividades. Foi relacionado na vitória sobre a equipe do Atlético Goianiense e pode, na sua reta final de passagem pelo Inter, enfim, ter o espaço que tanto o faltou durante os últimos meses. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre Gustavo Maia, jogador que foi extremamente elogiado pelo técnico Mano Menezes na última entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Goianiense, que tem elogios internos no CT Parque Gigante e que pode estar em uma recuperação dentro do elenco do Internacional. Primeiro, eu já aviso que o Gustavo Maia ele não briga por titularidade. Foi um jogador que foi uma aposta do Internacional ainda no ano passado. Ele foi contratado junto ao Barcelona B a um baixíssimo custo, empréstimo de 1 ano e meio. E desde que ele chegou aqui ao Internacional, ele teve pouquíssimas oportunidades. Ele teve, por exemplo, seu grande momento no empate contra o Corinthians no Brasileirão do ano de 2021, quando o jogo estava 2-1 para o Corinthians e ele acerta um belo chute de fora da área, marcando aquele gol de empate e dando um ponto que estava faltando para o Internacional. Esse foi o grande momento da passagem de Gustavo Maia pelo Inter. Ele que, em 2022, foi pouquíssimo utilizado. Ele fez, por exemplo, 2 jogos no Gauchão, um jogo contra o São Luís, lá em Ijuí, um jogo contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé. Não foi bem nessas oportunidades, é verdade, e depois não apareceu mais, seja com o Alexander Medina ou seja depois com o próprio Mano Menezes. Só que, ao longo dos últimos meses, a gente viu o Gustavo Maia sendo escanteado. E as argumentações que a gente tinha para essa ausência de espaço do Gustavo Maia era no baixo rendimento dele nos treinamentos. A gente sempre ouviu nos bastidores, e depois que a gente começou a acompanhar as atividades, a gente pôde até comprovar que aqueles relatos eles eram verdadeiros, mas relatos que apontavam uma dificuldade do Gustavo Maia nos treinamentos. Dificuldade de envolvimento, dificuldade de intensidade, dificuldade até de entendimento tático de algumas situações. Em outros termos, o Gustavo Maia nunca foi um destaque, tá, nos treinamentos. Nunca foi um cara que chamou tanto a atenção da comissão técnica a ponto de ganhar oportunidades e nem chamou a atenção da gente da imprensa para dizer que ele mereceria algum tipo de oportunidade. A gente viu pouco do Gustavo Maia, essa que é a verdade. Mas, nas últimas semanas, mesmo estando o Gustavo Maia escanteado, ele começou a aparecer com um pouco mais de protagonismo nos treinamentos. Não é que o Gustavo Maia está acabando com o treino, tá? Mas ele melhorou em relação a ele mesmo. Se mostrou um cara mais atento, se mostrou um cara mais participativo, com uma melhor confiança nas atividades. E o Mano Menezes percebeu isso. Tanto percebeu que relacionou o Gustavo Maia para o jogo contra o Atlético Goianiense. É verdade que tinha a ausência do Wanderson e o Gustavo Maia encaixou exatamente na ausência do Wanderson. Mas o Mano admitiu na entrevista coletiva após-jogo que o Gustavo Maia está treinando muito bem. E aí eu coloco para vocês as perspectivas em relação a esse jogador, tá? Eu acho muito difícil que o Gustavo Maia tenha uma grande minutagem, por exemplo, no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, mas eu não descarto a possibilidade do Gustavo Maia ser novamente relacionado, para estar pelo menos no banco de reservas, ser mais uma opção de lado de campo para o Mano Menezes. Ele não entrou na partida contra o Atlético Goianiense. Também não entrou por conta da circunstância da partida que não permitiu uma mudança naquele setor. Até entrou o David, mas não teve espaço para entrar o Gustavo Maia. Eu não descarto que o Gustavo Maia seja relacionado. E aí, com ele sendo relacionado, depende muito mais dele ter uma oportunidade durante a circunstância da partida e aproveitar para ter maiores oportunidades nessa sequência no Internacional. Não é uma promessa de que Gustavo Maia vai ganhar minutos, mas o que acontece é uma elevação na moral desse jogador junto à comissão técnica. O Mano
obviamente, viu essa melhora, pode dar mais oportunidades para ele em relação a isso. Já a situação contratual do Gustavo Maia é bem mais complicada dele ficar. Ele tem vínculo com o Inter até o fim do ano, ele quase foi para o Vasco da Gama, inclusive nessa janela agora da metade do ano, não foi porque o Barcelona não liberou de última hora um documento, e um dos entendimentos é que até depois dele ter visto que não ia sair do Internacional e que ia ficar, ele conseguiu dar uma focada maior e melhorar nesses treinamentos. Só que no fim do ano ele deve sair de fato. O contrato dele com o Inter acaba e o que a gente ouve do staff do jogador é que uma situação está muito bem encaminhada com o futebol português. Tá? E o Gustavo Maia já tem um pré-acerto, inclusive desse clube com o Barcelona, para que ele viaje para o futebol português. Então, a chance do Gustavo Maia é só jogar. E ele diz que quer muito jogar. E as pessoas que trabalham com o Gustavo Maia aguardam muito essa oportunidade. Eu conversei com algumas pessoas também que trabalham com o Gustavo Maia, e não houve um relato de grandes conversas do Mano Menezes. E é importante eu relatar isso para vocês. O Mano não é um treinador que gasta muita conversa com os jogadores, tá? Ele tem uma maneira de gerir o grupo que é até um pouco silenciosa, às vezes. Ele dá moral pro cara sem dizer que tá dando moral pro cara. É o jeito humano de gerir o vestiário. Então, ele fez esse elogio público pro Gustavo Maia e, de alguma forma, até pegou ele de surpresa, porque o Mano não é um cara que verbaliza muito isso com os jogadores, mas publicamente foi lá, defendeu e elogiou. Agora é aguardar. Se o Gustavo Maia vai de fato ter oportunidades, eu estou na expectativa pela lista de relacionados para o jogo de quarta-feira, para quem sabe, se ele tiver oportunidades, possa ser um jogador a ser recuperado pelo Mano Menezes. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!